Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Raizer Ferreira, vereador eleito com 2.646 votos e presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Vereador, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, para poder estar aqui com você no programa. É sempre um prazer estar na casa da Vale TV. Participei já de vários programas e tenho certeza que vai ser especial também esse programa de hoje. Muito obrigado. Amém, amém. Antes de ser eleito vereador, o senhor esteve secretário de obras e chefe de gabinete da prefeita Fátima Haddad. Exatamente. E foi sendo secretário de obras que ele conquistou a população e sendo chefe de gabinete da prefeita que foi conquistando ainda mais espaço no meio político e conquistando o respeito de outros políticos. Certo? Exatamente. E aí, sendo secretário de obras, o senhor criou 2 programas. Um deles, deixa eu ver aqui, que se chama Meu Bairro Melhor e Menos Lixo, Mais Flores. Isso. Certo? Isso. Fala pra gente sobre esses 2 programas antes da gente começar a falar sobre a campanha, sobre o mandato, sobre a trajetória, enfim. Eu digo sempre, Patrícia, que eu sou um privilegiado. Eu estive com a prefeita Fátima pela proposta de nós termos um governo que cuidasse da cidade. Foi por isso que eu escolhi a apoiar. Nunca havia visto a prefeita Fátima, não sabia nem quem era, mas no primeiro dia que nós conversamos ainda como pré-candidata, ela falou que ela tinha um projeto para que a gente resgatasse o sentimento de pertencimento da população. E de fato, era uma das primeiras vezes que era uma primeira vez que eu estava de fato tomando a decisão para um movimento político dentro da nossa cidade. Eu sou muito novo na política. Eu vim me filiar a um partido em 2013. Em 2014 eu fiz a minha primeira campanha com o governador Sartori. E por influência do presidente do partido, eu fui impulsionado, ou por livre e espontânea pressão, a concorrer. E estando depois com a prefeita Fátima, escolhi ela para ser a minha candidata, ganhamos as eleições e, para minha surpresa, fui convidado para ser chefe de gabinete da prefeita Fátima. Se acumulava 2 funções estando nessa pasta, né, que era ser chefe de gabinete, que no primeiro momento parece que é só uma pessoa que cuida da agenda da prefeita, e ali acumula também a Secretaria-Geral de Governo, que foi extinta na época da reforma que foi feita administrativa pela prefeita e foi acumulada ao cargo de chefe de gabinete. Para mim foi um prazer muito grande tocar o gabinete da prefeita junto com essa pasta e logo depois escolhido para ser secretário de obras, que também me sinto felizado. Costumo dizer que eu fui uma pessoa e sou uma pessoa abençoada, estando frente a tantas obras importantes da nossa cidade, que resgatou o sentimento de pertencimento, que fico muito contente de, mesmo com um desafio tão grande, poder ter contribuído com o trabalho e dedicação dentro dessas obras. Vamos citar algumas obras, vereador. Vamos. Lembra? Loteamento São José. Lá no São José, esperava-se essa obra por mais de 20 anos. A gente tirou toda a burocracia que existia, todos os desafios que estavam pendentes junto ao Judiciário e também à Caixa Econômica Federal e conseguimos executar uma obra de quase 5 milhões de reais, que hoje atende mais de 400 famílias lá, com toda a infraestrutura. Eu sou um apaixonado por essa obra nesse bairro. A obra do centro, que todo mundo lembra só da obra do centro. E, geralmente as pessoas, eu costumava ouvir que as pessoas diziam o seguinte: Patrícia, vocês só cuidam do centro da cidade. O centro da cidade é o bairro mais democrático que nós temos, o centro, a praça do centro da cidade. É o cartão de visita. É o cartão de visita, não é para quem mora no centro, é para todos que passam pelo centro da cidade. Todos os bairros vão até o centro da cidade para que possam fazer uso dele.
e a gente sabia que tinha uma situação muito grave ali de drenagem, e metade do recurso é o que a gente consegue enxergar e a outra metade do recurso está soterrado, está debaixo dos nossos pés, porque nós criamos um sistema de drenagem na cidade, no centro da cidade. Então, a revitalização do centro foi algo fantástico, e eu sou muito feliz em ter meu nome assinado ali naquela obra. Nós temos a biblioteca pública, nós temos ali também uma obra que a gente assinou também, que foi a Casa das Artes. Nós temos também, e muito feliz, o Lar das Meninas, ali em Hamburgo Velho, também foi obra nossa, que esperava 20 anos, depois que pegou fogo, depois que estava o Ministério Público, e estava uma dificuldade muito grande para a execução, nós conseguimos desembaraçar, executar, e tive ainda mais um privilégio, a gente conseguiu batizar como Casa de Cultura da Lila Sperb. Então, eu, além de executar a obra, também dei o nome ao prédio, lançando a nova Casa de Cultura que mudou para ali. E diversas outras. Simultaneamente, junto com a obra do centro, nós tocávamos cerca de 39 obras simultâneas. Imagina. 39 obras, entre escolas, unidades de saúde, ruas a serem asfaltadas. Deixamos pronto, ali antes de me afastar para concorrer, as melhorias da Nicolau Becker, da Vitor Hugo Kunz, da Marquês de Souza, da Joaquim de Oliveira, a Alcântara, que está saindo agora, a obra também que está sendo executada agora, que é da ponte da João Daniel Delbran, que está sendo feita a ponte lá, que é esperada há mais de 30 anos. Então, teve alguns programas, que fora essas obras, que foram programas tão simples, mas de uma necessidade tão grande, que eu não conseguia fugir dessa necessidade. As pessoas olhando e falando assim, por que você está fazendo só um asfalto lá em tal lugar? Por que está fazendo uma obra só em tal lugar? E eu queria poder tomar conta de toda a cidade, com um projeto capaz de abraçar todo o Novo Hamburgo, para poder a gente levar uma transformação para cada lugar. E aí nós lançamos um projeto chamado Meu Bairro Melhor, que até estou com a camisa hoje, virou uniforme do nosso gabinete há poucos dias, porque eu logo falo por que está lá no nosso gabinete. Lançamos um projeto chamado Meu Bairro Melhor. Por quê? Quando a gente pensou em fazer as obras do centro, nós aceleraríamos o processo de drenagem do centro da cidade de uma forma muito grande. Quando as águas chegam em um lugar e elas recebem como aquele lugar, ela empoça, ela vira uma bacia, e depois ela vai largando devagar para os arroios. Nós tínhamos uma situação muito parecida. O centro inundava, as lojas enchiam d'água e depois ia largando devagar para o nosso Luiz Hall. Quando nós aceleramos esse processo, rapidamente o Luiz Hall ia, consequentemente, encher muito rápido e levaria alagamento para o Industrial, para Santo Afonso, para locais aqui no Liberdade. E nós precisávamos acelerar o processo dessa água chegar até o Rio dos Sinos, até as bacias. E aí a gente, em conjunto com isso, nós lançamos também a limpeza dos arroios e desassoreamento. Não é desassoreamento, mas a limpeza para que a gente aumentasse o fluxo das águas. Quando nós começamos a fazer isso, notamos que a gente tinha uma quantidade enorme de lixo dentro dos nossos arroios. E só um adendo, naquela chuva do dia 8 para o dia 9 de março de 2019, onde nós tivemos quase 200 milímetros de água caindo na cidade em menos de 2 horas, nós tivemos, fora os pontos de alagamentos comuns na cidade, nós tivemos cerca de 50 pontos que apareceram. É como você pegar uma forma bem prática, você pega um balde de 50 litros e tenta derramar ele de uma vez só num vaso. O vaso está pronto para dar a descarga, mas ele está ali pronto para receber 9 litros d'água, não 50 litros simultaneamente. Então, aquilo vai transbordar. Foi o que aconteceu na nossa cidade aquele dia. E
Dentro das correrias daquele dia, uma das coisas foi correr para a casa de bombas para que a gente pudesse fazer de tudo para que a gente eliminasse a água o mais rápido possível, porque a casa de bomba funciona para que não deixe alagar a Santo Afonso. Nós temos 7 bombas, quando recebemos no governo em 2017, só uma funcionava, e tínhamos naquele momento as 7 bombas funcionando. E só que tínhamos um problema, porque as bombas elas enchem os fossos, e os fossos, as bombas pega do fosso e joga para o Rio dos Sinos. Só que para chegar no fosso, a água passa por um gradil. Esse gradil é para reter a sujeira, para não cair no fosso. Só em 2 horas de chuva, nós chegamos ali, a bacia estava completamente lotada e a gente tinha as bombas não funcionando, porque nós tínhamos uma quantidade enorme de sofás nos gradis e uma quantidade enorme de lixo. E de animais, por vezes. E de animais, por vezes animais. A gente já chegou a tirar carro lá de dentro, né? Que foi roubado, tirado o que gostariam de tirar e lançado lá dentro da bacia. Então, com isso eu pensei, não vai funcionar. Se a gente não fizer um trabalho em paralelo com as drenagens que nós estamos cuidando da cidade, em paralelo para que os arroios recebam isso e larguem no seu destino final o mais rápido possível, nós vamos tirar o alagamento de um lugar e levar para outro lugar. E resolve aí, um problema e cria outro. E cria outro. E então, aí não resolve. Nós lançamos o projeto Meu Bairro Melhor, com vários vieses. Um deles era fazer com que as pessoas pegassem todo o seu lixo em casa acumulado, e que eu não imaginaria, não chegava a imaginar que era tanto. As pessoas iam acumulando, porque eu preciso dessa madeira, que um dia eu vou assar uma carne, eu vou picar essa madeira e vou colocar no meu fogo a lenha. Que eu vou usar para fazer uma cerca nova, que eu vou usar porque eu desmanchei aquela casa e vou construir uma outra casa, e vai empilhando, vai empilhando, vai empilhando. E a nossa ideia era, a gente pede às pessoas para colocar para fora de casa todo o lixo que ele tem acumulado, e ele coloca, e a gente recolhe e leva embora e dá o descarte final. Vai custar muito horário, mas vai custar muito mais se essas pessoas fizerem o descarte irregular e ir para o arroio. E começamos pela Roselândia. Junto com o processo de recolher o lixo, logo depois que as pessoas colocavam tudo para fora, a gente anunciava para as pessoas colocavam tudo, a gente recolhia tudo e depois entrava com equipes de tapa-buraco, pintura, roçada, poda, troca de lâmpada, tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. Porque são muitas equipes. Todos esses serviços que a gente falou são equipes diferentes. Agora, juntar todo mundo sem custo a mais que é difícil. Otimiza tudo. Exatamente, mas porque as demandas na cidade, nós temos uma cidade muito grande. E aí as demandas são todo o tempo, em todos os lugares. E como fazer isso sem parar os serviços dos outros lugares? Tirei feriado, tirei final de semana, eles estavam apaixonados comigo, né? O pessoal da secretaria. Não, e ele divulgava nas redes sociais, eu acompanho desde aquela época. Uhum. E a sensação era de que o cara não parava nunca, estava 24 horas envolvido. Sim. E eu fiz exatamente isso. Eu não parei nenhum dia nos últimos 4 anos, trabalhamos em feriados, eu acho que nós paramos na virada do ano e no Natal, não paramos em Carnaval, não paramos em nenhum dia, nem feriado santo. Eu fiz uma gestão com a nossa secretaria e agradeço muito todos que trabalham ali ainda, que trabalharam comigo naquele momento, que aceitaram o desafio de cobrir horas, trabalhar em finais de semana, trabalhar em feriado, porque o pessoal falou assim, Deus me livre do Raize, porque coloca a gente para trabalhar sábado, trabalhar domingo. Então, mas era necessário para que a gente conseguisse cumprir tudo que a gente precisava. Quando a gente, só para dar um resultado do Meu Bairro Melhor, nós começamos pela Roselândia, que é um bairro que se reclamava muito, que sempre era muito esquecido, porque ser um bairro já vizinho de Estância Velha, está mais à margem da BR-116, e sempre tinha essa reclamação. Era ainda mais presente a sensação de que não era cidadão hamburguense por quem morava na Roselândia. E essa sensação tinha que ser mudada. Aí nós fomos lá, verificamos que precisávamos fazer um trabalho de tapa-buracos muito forte lá, nas 2 principais avenidas de entrada lá,
na Benjamin Altmaier e também, agora me fugiu os dois nomes agora, das ruas. Uma é Joaquim alguma coisa e outra eu esqueci o nome. Então, fizemos os trabalhos, fizemos as limpezas e tiramos de lá mais de 200 toneladas de lixo. Nossa. 200 toneladas. Nós marcamos que íamos tirar em uma semana e demoramos 2 semanas para poder tirar, porque as pessoas não acreditavam que a gente ia fazer, e depois que viu a gente fazendo, a metade da população não tinha colocado para fora e foram colocar depois. E aí virou uma chuva nas minhas redes sociais, falando que dia vai estar no meu bairro, que dia vai estar no meu bairro, que dia vai estar no meu bairro, que dia vai estar no meu bairro. E a gente conseguiu fazer 14 edições. 14 edições em locais diferentes, que demandava muito, muito trabalho, muito trabalho. Porque nada parava na cidade e a gente ainda fazia as ações. Então, foi para mim uma satisfação muito grande. Pena o projeto, a ação, ela não ter tido continuidade depois que eu me afastei da secretaria. Mas fizemos uma indicação como vereador para que vire um programa contínuo dentro da administração e assumimos ele de uma outra forma, em um novo molde, que nós vamos trabalhar ele dentro do nosso gabinete. Olha só, já vamos falar sobre isso. Mas aí o programa Menos Lixo e Mais Flores surgiu desse projeto Meu Bairro Melhor? Sim. Nós também, dentro dessa caminhada, nós pontuamos na cidade cerca de quase 50 lugares de descarte irregular, de lixo extradomiciliar. As pessoas iam ali, colocavam um sofá, outro ia colocava uma cama, outro ia colocava qualquer coisa. Desde que eu conseguisse me livrar do lixo, aquele lugar é um lugar que eu preciso colocar. Então, porque eu vi que alguém colocou lá, eu vou pôr lá também. E está errado. Só que eu pensei, como que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas que elas não podem fazer isso? Porque elas estão acostumadas a colocar o lixo naquele lugar, naquele terreno, na frente, naquela BR, há 30 anos, há 20 anos, há 40 anos. E agora eu estou querendo reeducar a pessoa, que ela tem um lugar para levar isso e não é ali o lugar. Então nós lançamos um programa chamado Menos Lixo, Mais Flores, e aproveitando os pneus que nós recolhíamos dos locais que já eram de descarte, levávamos para a secretaria, com apenados, nós fazíamos a pintura deles, bem colorido, e com flores e mudas que nós conseguíamos no Parcão, nós íamos naquele lugar e começávamos uma ação às 7 horas da manhã e até às 18 horas nós terminávamos, de tirar todo o lixo, de fazer toda a adequação, toda a drenagem necessária e de colocar pneus e plantar flores no lugar e colocar placas que era proibido colocar lixo, para que nós criássemos nas pessoas a condição de que hoje não pode mais colocar lixo. Então, batizamos como Menos Lixo, Mais Flores. Em lugares assim, chegamos a fazer 30 lugares aproximadamente. Pena que quase todos eles já voltaram a estar com o descarte irregular de novo, mataram as plantinhas, mataram as flores. A gente precisa muito, Patrícia, de uma nova cultura na cidade. É, na verdade, um trabalho que deve ser feito em conjunto. Sim. Porque eu lembro, na época que eu fazia assessoria de um vereador, e o Heiser era secretário de obras, encaminhávamos o pedido, a prefeitura ia, limpava, em menos de uma semana já tinha lixo no local. É verdade. Então precisa ser feito um trabalho muito, muito forte de conscientização para poder ter um resultado maior. Verdade. Mas vamos para a história, para a trajetória, Heiser. Sim. Antes o senhor era representante comercial. Sim. Como foi essa transição, essa ida para a política? A palavra mais objetiva foi de forma abrupta, vamos dizer assim. Nunca imaginaria estar na política como estou hoje, de forma alguma. Eu era um crítico muito grande do modelo político e dos políticos que nós temos. Eu era uma pessoa que reclamava muito do sofá, cuidava muito de acompanhar a política no país, principalmente a do país, e era uma pessoa que fazia muitas críticas, mas com o passar do tempo eu comecei a pensar que
não era possível que todas as pessoas não prestassem, sendo que existiam políticas públicas que funcionavam muito bem. E em 2013 eu resolvi me filiar a um partido para que eu pudesse conhecer a política de perto, para que eu entendesse quem eram os atores dentro do ciclo político que levavam a política da forma correta e da forma séria. Eu queria conhecer essas pessoas, porque nós fazíamos um trabalho social a partir da igreja, que a gente congregava, e sempre, ora vez, ora sim, ora não, a gente precisava de um apoio político. Não para pedir um favor, mas para poder pedir uma orientação. Essa família precisa disso, por onde eu encaminho? Essa família precisa daquilo, onde a gente coloca essa família? O que a gente faz? Acaba precisando de alguém do meio político. Exatamente. Então, isso foi o que me levou a participar do meio político e nunca na minha vida eu ia pensar que me tornaria um vereador ou que me tornasse uma autoridade na cidade como secretário ou coisa parecida. Não passou pela minha cabeça, não era essa história que eu tinha pensado. Não era esse o objetivo na época? Não, na época não. E aí se filiou ao PTdoB. PTdoB, exatamente. Partido de centro. Um partido de centro, é um partido que não existia no Estado, sem nenhuma evidência no Estado do Rio Grande do Sul, com uma evidência muito forte no Estado de Minas Gerais, porque esse partido nasceu lá. E aí, e eu falei assim, não, vamos construir da base, vamos ver como é que funciona. Me filiei ao PTdoB, e depois ele veio a se transformar como Partido Avante, e tomei a decisão de seguir o caminho político quando ganhamos as eleições em 2016 com a prefeita Fátima, e ela me convidou para ser secretário. Como tudo na vida, eu faço como missão. Eu não ia conseguir tocar minha empresa, meus negócios, minha representação e, ao mesmo tempo, ser secretário do município. Então, eu abri mão, dispensei os funcionários que eu tinha comigo na época e segui a caminhada junto à secretaria que eu tinha assumido. E aí, na época, quando entrou para a política, o objetivo era ajudar as pessoas a entender como esse sistema funcionava. Na grande maioria, esse era o intuito, era a vontade que eu tinha, mas agora eu entendia que a gente participava de uma administração. Eu não falava mais por aquelas pessoas somente que esperavam ter esse auxílio, mas agora por um município inteiro que precisava desse auxílio, que falta informação, que há uma necessidade constante. Então eu entendi que agora a gente tinha uma missão ainda maior, né? Então, na próxima quinta-feira, eu fui chamado para participar de uma entrevista para que eu consiga explicar como as pessoas podem ter acesso ao serviço público e qual a melhor forma para que isso aconteça. Então, esse era o princípio lá o princípio de como colocar o mais perto possível da população como o poder público para que eles possam se servir disso. Porque as pessoas ainda enxergam como algo distante, né? Exatamente. E aí, em 2014, concorre pela primeira vez a deputado estadual, quase 15 mil votos. E nesse período, teve uma pessoa que te conheceu e que se tornou um grande amigo. Roda aí. Cadê? Minha amizade com o Heiser começou em 2014, quando ele foi candidato a deputado estadual. Na época não tivemos êxito, mas ali começou uma grande amizade entre eu e ele, né? Em 2016 tivemos mais um grande desafio, que foi as eleições municipais. Ali foi onde ele deu um passo grande na vida política. Minha amizade com o Heiser começou em 2014, quando ele foi candidato a deputado estadual. Na época não tivemos êxito, mas ali começou uma grande amizade entre eu e ele, né? Em 2016 tivemos mais um grande desafio, que foi as eleições municipais. Ali foi onde ele deu um passo grande na vida política dele, né? Se tornou o chefe de gabinete da prefeita e depois secretário de obras, né? Em 2020 veio a grande vitória.
onde ele foi o terceiro vereador mais votado da cidade, né? E hoje ele é o atual presidente da Câmara Municipal. Por que eu quero falar isso? Porque aquele Heiser que eu conheci lá em 2014 é o mesmo Heiser de hoje. Uma pessoa de coração enorme, um ser humano ímpar. Então, assim, Heiser, quero te agradecer por tudo que tu está fazendo pela cidade, por toda a dedicação, todo o empenho, e que Deus continue te abençoando cada vez mais. Um grande abraço. Que legal, né? Com a palavra. Meu Deus, muito obrigado, Rafa. É um prazer trabalhar ao lado de pessoas tão compromissadas como você, que assumiu um desafio junto comigo, de nós nem sabemos onde íamos chegar, mas tínhamos a certeza absoluta daquilo que queríamos entregar para a população. E temos feito isso de uma forma muito séria e honesta e sincera. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela sua palavra, pela sua fala. Fiquei lisonjeado. Sabe o que eu acho mais... que me chama a atenção no vereador, no Heiser enquanto político, é que ele é contra os extremismos. Sim. E isso possibilita ele conversar com qualquer pessoa. Uhum. E aí, agora nada a ver com esse extremismo, pergunta o seguinte: o fato de ter sido representante comercial ajudou no meio político? Para lidar com as pessoas, com o contribuinte, com o servidor público, com os vereadores? Eu sempre levei minha vida, Paty, a pensar como a pessoa estaria se estivesse no meu lugar e como eu estaria se eu estivesse no lugar da pessoa. E sempre com todas as pessoas que eu converso, principalmente com aqueles que prestam serviço público, eu sempre tento fazer de tudo para que a pessoa entenda como é estar no lugar do outro. E muitas das vezes eu sou um crítico ferrenho da burocracia do Estado, do poder público, da forma de entrega de serviço, porque a necessidade urge o tempo inteiro para as pessoas e o serviço público é muito burocrático e demora a entrega. E muitas das vezes saber acolher para poder falar a verdade, transparência, mesmo que venha doer para a pessoa na hora, que não vai ser feito, que vai demorar para ser feito ou que vai ser feito no momento que está sendo pedido, ser transparente, sem tapinha nas costas para poder enganar a pessoa ou empurrar a pessoa para frente. Isso eu aprendi muito com a minha vida. As pessoas geralmente me perguntam, você é formado em quê? Quando eu estava no gabinete da prefeita, todos achavam que eu era advogado. Quando eu estava na Secretaria de Obras, todos achavam que eu era engenheiro. E agora, quando eu estou lá na Câmara de Vereadores, eu não sei nem o que eles estão achando que eu sou agora. Porque eu não tenho uma formação ainda, eu ainda estou cursando gestão pública, mas tudo isso foi com o que a vida me ensinou, em saber entrar e sair para ser atendido, para poder tentar entender a situação do cliente, do fornecedor. Então, tudo isso foi porque eu carreguei na vida esse conhecimento e a gente acaba utilizando também na área pública. E o mais legal é que tem pessoas, por exemplo, que tratam muito bem o eleitor, né? São gentis, são simpáticos, mas ali com os servidores e com as outras pessoas do meio político são uns carrascos, vamos dizer assim. Bem hostil, né? E o Heiser, gente, ele consegue levar os dois, assim, porque faz parte do jeito de ser. E isso eu falo com propriedade, porque eu já vi momentos em que se fosse qualquer outra pessoa com zero equilíbrio emocional, ou sairia correndo ou meteria a boca no trombone, como se diz no popular. E aí eu pergunto também, isso foi essa inteligência emocional, vamos dizer assim, porque precisa de um pouco de inteligência emocional. Sim. Foi sendo fortalecida ao longo do tempo? Como é que foi? Ou desde sempre foi extremamente inteligente e emocional? Eu acho que tudo a gente aprimora com o tempo. Eu acho que as dores e como você passa por ela e as experiências que você passa, ela te molda a chegar onde você está.
aí você utiliza das dores e das experiências para poder ou se tornar mais experiente, mais sábio com aquilo, ou você abre mão de tudo isso e continua na sua arrogância. E eu fiz de tudo para que todos os momentos da minha vida eu pudesse usar como exemplo para que eu não precisasse falhar novamente no futuro. Eu sempre tive muita paciência, eu sempre tive dentro de mim a condição de que eu preciso aprender e aprender. Todos falaram assim, Heiser não vai dar conta de ser secretário-geral de governo e chefe de gabinete da prefeita, até porque ele nem é daqui da cidade, até porque ele não conhece a cidade, até porque ele não conhece as pessoas, até porque eu tinha 1000 porquês que eu não ia conseguir. Mas dentro de mim, eu tinha certeza absoluta que eu ia conseguir. Eu só precisava estudar o que eu precisava estudar, eu só precisava aprender com as pessoas que tinham para me ensinar e eu tinha certeza que eu tinha capacidade suficiente para fazer isso. Depois, quando eu assumi a Secretaria de Obras, eu já achava que talvez seria muito mais difícil, porque lidar com obras, lidar com a engenharia, lidar com uma secretaria que eu tinha ali cerca de 200 funcionários, e lidar com toda essa situação, tocando obras que precisavam ser entregues dentro de um menor prazo de tempo possível e, ao mesmo tempo, trazer as pessoas a confiar que nós faríamos algo ainda mais relevante, ainda mais impressionante, isso foi um desafio e tanto. Isso me chamou muita atenção e, com certeza, as experiências que a gente passou serviu para que, ao mesmo tempo que chamasse atenção, mostrasse que eu estava comprometido. Uma coisa que eu gosto de fazer, Paty, eu gosto de ser o primeiro exemplo. Eu sempre fui o primeiro a chegar, sempre sou o último a sair. Eu não gosto de que alguém, em qualquer setor que seja, fala, não deu para fazer isso, Heiser. E eu não tenho a experiência de saber o porquê que a pessoa não conseguiu fazer. Então, sente meio preso. Porque aí eu fico limitado a dizer que ele não fez porque não quis ou que ele não fez por algum outro motivo. Então, eu geralmente gerava as demandas na secretaria às 7 horas, 7h30, no máximo 8 horas, todo mundo já estava com todas as suas demandas na secretaria. E quando eu saía da secretaria às 8 horas da noite, eu pegava meu carro e ia em cada uma delas. Às vezes eu chegava 10 horas em casa e eu sabia exatamente quais as que não foram realizadas aquele dia. E aí, com 2 ou 3 semanas que eu já tinha repetido esse processo, não adiantava eles falar comigo por que eles não faziam. Porque eu sabia que uma máquina dava tanto tempo de fazer tantas demandas e por que não foram feitas aquelas. Então, não adiantava esconder isso de mim, porque eu ia saber. Estava tudo sob controle. Dava trabalho, muito trabalho. Eu lembro que na época que eu trabalhava como vereador na Câmara de Novo Hamburgo, depois das 7, 8 da noite tinha reunião. Se eu não me engano, teve uma reunião em Lomba Grande e as pessoas queriam uma resposta. Por que aqui não sai asfalto? E aí o vereador com quem eu trabalhava convidou o Heiser, que então era secretário de obras, para dar uma resposta para aquela comunidade, para aquelas pessoas. A gente chega de papo, a gente precisa fazer um intervalo. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.
Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Raizer Ferreira, vereador eleito com 2.646 votos e presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Vamos falar sobre exemplo. Quais os exemplos que o senhor pode dizer? Isso eu aprendi com os meus pais. Meu Deus, são Vai inúmeros, pensando que nós inúmeros. temos o recado, a gente exibe o recado deles agora. Tá. Olá, meu diamante precioso. Estamos aqui para dizer quão importante você é para nós. Pai do céu nos deu um verdadeiro diamante, inteligente, lindo, guerreiro, desde pequenininho, né? Só que pequenininho desmontava os carros e não sabia montar de novo, né? Sobrava peça. Mesmo assim, o carro funcionava, né? Oh, mãe te ama muito, nós agradecemos muito a Pai do Céu por ter nos dado um diamante tão lindo, tão precioso como você. Beijo no seu lindo coração. Amo tu, não tem lindo de manhã. É pouco falar de você, porque você é muito especial para nós. E nós amamos muitíssimo e só pedimos a Deus que possa cada vez mais iluminar os teus passos, tá? A cada momento, a cada instante. Um beijo no coração. Deus abençoe seus planos grandemente, que os propósitos do Senhor sejam firmados no seu coração. Beijos, beijos. Montem lindo. A título de informação, eu fiquei sabendo que a música de fundo era a afilhada do Raizer chorando. Isso, a Beatriz. Tô bem informada, gente. Meus pais me ensinaram o caminho cristão, a família, o valor da família. Eu sou um privilegiado com a família, eu tenho pais muito amorosos. Minha mãe faz de tudo para poder me fazer essas vergonhas legais, que é me chamar de eu te amo, meu diamante, minha pedra preciosa. Ela tem uma forma muito carinhosa de lidar com a gente, comigo, com minha irmã. E eu fico apaixonado com isso, ela sabe. Aí minha mulher fala assim, chega a ficar inchado quando a mãe dele fala, né? Então, me ensinou sobre honestidade, eles me ensinaram sobre ser aguerrido, conquistar espaço e estar à frente das coisas e ao mesmo tempo ter o cuidado de não machucar outras pessoas e que não vale a pena para você conquistar um objetivo se você tiver que atropelar alguém. Então, eu acredito que o espaço na vida que Deus reservou para cada um de nós, ele existe sem precisar que ninguém precise ser atropelado. Então, eu respeito muito isso, respeito muito, muito, muito. E tenho a certeza absoluta, Patrícia, que o que tem para mim, que mesmo que eu faça planos, os planos que Deus tem para mim sempre vão ser maiores. E tem um versículo na Bíblia que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho só um compromisso nesse versículo, amar a Deus. E todas as outras coisas vão cooperar. Quando alguma coisa der errado, são consequências. Porque quando alguma coisa der errado, eu falo assim, era para me dar um livramento, porque tem uma coisa melhor lá na frente. Então, eu levo a vida assim, penso que tudo tem tudo para dar certo, e se não deu certo naquele momento é porque não era o final ainda. Então, vai acontecer. E tudo acontece como tem que acontecer. Exatamente. Quem fala sobre essa maneira gentil e respeitosa de tratar as pessoas é ele, Zé Renato, que inclusive fez história aqui na Vale TV. Roda aí. Legal. Olá, Patrícia, olá, telespectadores aí da Vale TV. É sempre um prazer falar sempre com vocês. Ainda mais falando de um amigo, né? Raizer Ferreira, um mineirinho. Esse mineirinho que conquistou Novo Hamburgo de tal maneira que o fez presidente do Legislativo, que o fez também um vereador da nossa cidade. Eu tenho uma relação excelente com o Raizer Ferreira, desde chefe de gabinete, depois como secretário de obras da nossa cidade, e a gente trabalhando na comunicação da prefeitura, ele sempre de maneira respeitosa e sempre amiga, conversava com a gente, e eu acabei fazendo uma amizade com esse mineirinho. Eu sou um carioca que fez amizade com o mineiro, na região sudeste aqui no Rio Grande do Sul, né, gente? Então, Raizer,
Parabéns aí pelo homem que é, pela postura que tem, e eu tenho certeza que você terá muito sucesso nessa vida, já que essa vida tem que ser combatida, né, as adversidades, e você sabe passar muito bem por elas, as adversidades que faz você vitorioso sobre elas, né? Tudo de bom, saúde e paz para você, meu amigo Heiser, e saúde e também vida longa ao programa Memórias de você, Patrícia. Valeu, gente. Tchau. Gratidão. O Zé Renato é uma figura, né? É sensacional. O Zé, eu sou um apaixonado pela alegria que ele passa e transmite. Fazer um evento, uma inauguração de uma obra, sem o Zé Renato estar lá para poder fazer a festa que ele faz sempre, é algo triste até, né? Temos excelentes... Essa é a palavra mesmo, é algo triste até. Porque ele tem uma energia. E ele vende isso de uma forma muito espontânea, né? Exatamente. E eu sou um apaixonado pela alegria que ele passa e transmite, assim, para as pessoas. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Zé Renato. Heiser, tem uma pessoa que é muito feliz por ter a tua amizade e nós conseguimos o depoimento dela. Roda aí. Olá, Heiser. Fico feliz em poder estar aqui neste momento para compartilhar essa homenagem para ti. Nós sabemos que a amizade é uma das relações mais nobres que uma pessoa pode ter. E eu me sinto lisonjeado em poder contar contigo como meu amigo, cara. Nós somos gratos pela tua casa, pela tua família. Muitas risadas, nós damos juntos. Eu poderia aqui estar falando sobre o botijão de gás, sobre o alvará, mas não, eu quero te dizer hoje que tu é um cara especial, que tu és um cara merecedor pelo sucesso que tu estás tendo, cara. E eu peço a Deus para que Ele continue realizando os teus sonhos, cara. Pelo que eu te conheço, eu sei que não são poucos, mas eu sei que tu vai conseguir realizá-los, todos eles, cara. É o meu desejo. Eu oro a Deus pela tua casa, pela tua vida, cara. Tu és merecedor de tudo o que está acontecendo em tua vida, cara. Um abração. Te amamos. Querido Adi, a Clarice e a Júlia, beijo para vocês, amo vocês. São grandes amigos, excelentes amigos. Tem uma infinidade de amigos, mas ele não perde a chance de largar uma brincadeira, né? Não vou falar do gás, não vou falar do alvará, porque enquanto estava em campanha, ele fazia uma gozação, falava assim: Heiser, tu tá dando quantos botijão de gás para conseguir? Para conseguir? Porque, inclusive, Vota aí. teve nessa eleição pessoas que distribuíram botijão de gás para conseguir voto. Eu falei assim, não podemos falar rapaz. quem, mas, né? Rapaz, não é do meu feitio, para com isso. Ele é um enorme amigo, muito obrigado mesmo pelas palavras. E aí, falando em campanha, lá na campanha, o senhor já tinha em mente algum projeto que o senhor disse, esse eu preciso colocar, esse eu preciso criar? Nós tínhamos já desde o início o foco de colocar projetos que falasse com o bem-estar animal, que conversasse com o cuidado da nossa cidade, que conversasse com a mudança de cultura para descartes irregulares, o cuidado ao meio ambiente, o fomento ao comércio, a iniciativa privada para a geração de empregos. Então, como nós temos 4 anos, Patrícia, nós desenvolvemos uma matriz ou uma tabela para trabalhar todos esses anos com os projetos. Nós encaminhamos até agora, eu acredito, 16 a 18 projetos de lei. Eu acredito que no nosso balanço, eu acho que nós vamos ser o vereador que mais encaminhou projetos de leis que foram aprovados no seu primeiro ano. E eu acredito que até o final do ano nós chegamos até um total de 20 projetos, não projetos só simplesmente para nós termos um número, mas
pela necessidade de termos o cuidado com essas áreas que nós protocolamos os projetos. Os 8 primeiros projetos de lei que nós encaminhamos, nós tivemos unanimidade da Casa em votação, né? E depois nós tivemos a reprovação de 2 projetos que são muito polêmicos, que é o cuidado com o meio ambiente através de algumas mudanças no uso do plástico, de sacolas plásticas e também copos descartáveis, e outros projetos que nós encaminhamos que se tornaram modelos para diversas outras cidades, né? Nós tivemos um volume muito grande de outros municípios que pediram cópias do nosso projeto para que pudesse ser apresentado nas câmaras de vereadores. Um deles é o de absorvente para crianças e adolescentes nas escolas públicas que falhavam as salas de aula porque não tinham condição financeira de comprar absorventes, e esse é um projeto que marcou muito o meu mandato. A repercussão foi grande. A repercussão foi enorme, enorme, porque é uma coincidência muito grande, depois de uma luta de aproximadamente 5 meses a 6 meses, para que nós protocolássemos, para que nós conseguíssemos um parecer favorável da Procuradoria da Casa, porque ele dava despesa ao erário público, e para que a gente conseguisse levar a plenário, para a gente votar, para que depois de votado ele tivesse um parecer favorável da Procuradoria-Geral do município e ele fosse aprovado e sancionado pela prefeita Fátima. Nós fechamos uma luta aí de quase 6 meses, Foi muito difícil. Nós fomos, acho que, a 5ª cidade no país que teve esse projeto de lei aprovado e sancionado, a partir de um estudo que foi feito pela ONU e também de outros estudos que foram feitos por grandes empresas aqui no país, sobre os números que indicavam a falha das crianças na sala de aula por falta de compra de absorventes, por não ter condições de adquirir. E isso nós levamos e protocolamos na Assembleia Legislativa para que pudesse virar também uma política pública estadual, e apresentamos ao governador, e que também encaminhou à Secretaria de Educação para que pudesse virar política pública no estado. Então, fiquei muito feliz com a desenvoltura desse projeto, e lançamos. Eu tinha um objetivo, e as meninas do gabinete falam: você é maluco. O projeto de lei, depois de aprovado, ele tinha 120 dias para que ele pudesse entrar em execução. O que é estar em execução? Como ele foi sancionado em agosto para setembro, possivelmente esse ano não se distribuiria absorventes nas escolas. Por quê? Porque não tem orçamento previsto para isso. Com certeza entraria no ano letivo de 2022. Mas eu, insatisfeito de deixar isso ir adiante, fiz algumas devido à pandemia? Exatamente, né? Por conta disso, eu tinha certeza absoluta que esse projeto ele ia só começar a fazer efeito na vida das pessoas em 2022. E eu tinha uma pressa para que isso acontecesse. Comecei a fazer algumas ligações, pedi apoio à iniciativa privada e conseguimos vários apoios. E lançamos o dia de distribuição de absorventes para 52 escolas do nosso município, sem custo algum ao poder público. Nós conseguimos somar, faltou alguma coisa ali, nós completamos e nós conseguimos fazer um estoque que era necessário para 52 escolas até o final do ano letivo, e fizemos essa distribuição no dia 8 de outubro. 8 de outubro desse ano, a menos um mês apenas se passou, quase um mês e um pouquinho. E por incrível que pareça, nós protocolamos esse projeto em fevereiro. Ela foi sancionada em agosto para setembro, depois de passar todo esse processo. Nós fizemos contato com diversas pessoas da iniciativa privada, fechamos um acordo com a Secretaria de Educação, com o Secretário de Saúde, com as empresas que fizeram a doação, com a representação do gabinete do governador. Nós tivemos a presença de representantes da Casa Civil aqui e marcamos o dia da distribuição dos absorventes, no dia 8 de outubro. No dia 7 de outubro,
foi vetado esse mesmo projeto de lei de âmbito federal pelo presidente Bolsonaro. Não quero entrar no mérito. Não, mas é um fato, né? Mas é um fato que aconteceu um dia antes. Ficou parecendo que nós havíamos até combinado com o governo federal e que no outro dia a gente fez um lançamento e foi uma coincidência muito grande. Mesmo não tendo em âmbito federal, hoje nós temos essa lei vigente na cidade de Novo Hamburgo. Que é só para as escolas municipais. E, inclusive, foi referência, se eu não me engano, para Erechim. Sim, na verdade. Não foi? Sim. Porque minha avó mora lá, então eu gravei essa cidade. São Leopoldo. São Leopoldo, Esteio, Campo Bom foi aprovado essa semana e sancionado. Foi aprovado essa semana, vai agora para a prefeitura para que possa ser sancionada essa lei. Nós somamos naquela semana aproximadamente 20 municípios que as câmaras de vereadores pediram cópia do nosso projeto para apresentar, fora Estância Velha, fora todas as outras que a gente não sabe e que pode ter baixado direto no portal. Aí imagina, né, gente, hoje, pandemia, todas as pessoas, especialmente as de baixa renda, numa situação complicada. Entre comprar um pacote de absorvente e comprar 1 quilo de alimento, obviamente que elas vão comprar 1 quilo de alimento. Então, muitas meninas, sim, foi feita uma pesquisa, né, como o vereador falou, deixam de ir à escola por falta de absorvente. E aí vamos supor que a estudante falte, sei lá, 5 dias por mês. No final do ano, quanto de aula ela perdeu, quanto de conteúdo, então tudo isso soma. E aí, futuramente, ela vai reprovar, vai ser prejudicada com isso futuramente. Mas chega de papo, vamos para o próximo depoimento. Claro. Roda aí. Meu nome é Aline, eu sou assessora do vereador Heiser. E falar do Heiser é fácil. O Heiser é muito mais do que um chefe, né? O Heiser é um líder. Ele é muito bom em tudo que ele faz, ele se dedica muito. O Heiser trabalha 24 horas e eu tenho muito orgulho e costumo dizer que também tenho muita sorte de fazer parte da equipe dele, né? Ele é um cara extremamente íntegro, família, generoso demais. Então a equipe trabalha com gosto, porque vale muito a pena trabalhar com o Heiser. Querida, a Aline, eu conheci ela tem 1 ano e 2 meses aproximadamente. Era a pessoa talvez mais improvável de estar na equipe hoje. Nós temos 5 gurias lá no gabinete. Só mulher, olha. Acho que de desorganizados já bastava eu, né? Então eu sei o quanto mulher é organizada e o quanto é dedicada e o quanto esse sexto sentido da mulher tem tanto valor. E aí eu formei um gabinete só de mulheres. Então, nós temos a Aline, que é a nossa advogada, temos a Maia, que é a nossa coordenadora do gabinete, a Bruna, que é a nossa assessora que cuida de tudo das nossas redes. Que ajudou na produção desse programa, é importante destacar. Obrigada, Bruna. É verdade. A Bruna tem um trabalho magnífico, sou um fã de cada uma delas, de cada trabalho que cada uma delas faz. A Isa, que chegou agora no gabinete, tem cerca de 1 mês e meio. E também a Maiane, que cuida da nossa agenda, que cuida de um grupo de empregos que nós temos, que é totalmente, ninguém nem sabe que esse grupo de emprego é gerido por nós ali do gabinete, que nós buscamos todas as vagas de emprego que tem na região e fornecemos dentro desse grupo, sem nenhum vínculo político. É por conta da quantidade de pessoas que iam nos procurar pedindo uma oportunidade de emprego e nós criamos essa condição. E a Maiane cuida desse grupo, conversa com as pessoas e acessa essas pessoas nas oportunidades de emprego que tem em toda a grande Porto Alegre, para que possa auxiliar as pessoas que precisam de emprego. Sempre tem uma rotatividade de 250 pessoas nesse grupo, é algo fenomenal. E ela faz muito bem também. Eu sou muito apaixonado pelas pessoas que trabalham comigo, porque eu faço de tudo para que elas se apaixonem também pela missão que eu quero fazer e desenvolver em conjunto. Então, muito obrigado, Aline, pelas palavras. Agora, falando em emprego, uma pergunta, uma curiosidade. Antes, estando secretário de obras, o senhor recebia pedido de poda de árvore, tapa-buraco, troca de lâmpada. Agora, sendo eleito
durante a pandemia, estando vereador durante um período pandêmico, a gente tem uma situação difícil não só a nível sanitário, mas também a nível social e a nível econômico. Os pedidos são outros, as solicitações são muito diferentes. O que mais chega ao seu gabinete? De tudo. Estando na Secretaria de Obras, os pedidos eram relacionados à Secretaria. Estando como vereador, é de tudo, tudo. É na área da habitação, na área da saúde, é na área de obras, tudo que possa ser mais social, né? Nós criamos, o social, vou fazer um adendo, nós criamos a partir de uma economia que nós fizemos na Câmara de Vereadores, nós criamos condições e alinhamos isso muito bem com a prefeita Fátima e com o secretário Betinho, sobre as economias que faríamos na Câmara para que esse dinheiro que fosse economizado lá voltasse aos cofres públicos e fosse investido da maneira que fosse direcionado ou apontado pela direção dos vereadores. E uma dessas ações foi compra de cestas básicas, que a quantidade era enorme de pessoas pedindo alimento na Câmara de Vereadores. E nós fizemos a campanha e conseguimos distribuir quase 3.000 cestas básicas nesses últimos 3, 4 meses. Então, os pedidos que chegam são de diversas situações, né? Pessoas que precisam de atendimento, que não sabem como chegar até a secretaria, que lá na unidade de saúde passaram uma receita para ela e ela não sabe como é que ela vai fazer para encaminhar isso. Então, o vereador é o para-choque, é o primeiro para-choque para que possa receber a demanda da população, e temos colocado isso da maneira mais simples possível e mais acessível possível para que as pessoas possam chegar até a gente. Agora, um assunto que eu quero falar, o vereador Heiser fala que ele faz política do bem. Do bem. Vereador, o que seria uma política do bem? Nós temos falas de pessoas que estão na política que falam assim, eu não sou da velha política, eu sou da nova política. Da política de bem. E a política do bem? É a política que consegue ouvir a todos, que se afasta da politicagem, da troca, mas entende da reciprocidade do serviço público com aquele que paga o salário de quem está ali para prestar esse serviço. Então, essa reciprocidade tem que existir. O ser cobrado das pessoas e exigido, eu costumo dizer, Patrícia, as pessoas, eu vou te exigir, viu? A prefeita falou assim, não sei como é que você consegue, Heiser, porque eu estando como secretário, eu andava com meu bolso cheio de cartão, com meu número de telefone, e eu virava para a pessoa, toma aqui, né? Lá na escolinha do professor Raimundo, eu sei lá, num programa que existia, eu falava, Paraíba, tá aqui meu cartão. Era a mesma coisa que eu falava, Heiser, tá aqui meu cartão, tem meu número aí, qualquer coisa me chama no WhatsApp ou me liga que a gente vai estar pronto para atender. E ele respondia, gente. Todo mundo. O auge do quase eu me enlouquecer por conta dessa quantidade de cartões distribuídos foi na época da obra do centro, que eu zerava o WhatsApp, tipo 1h da manhã, trancava e abria meu WhatsApp 7h30, 8h da manhã, depois que eu deliberava as equipes, eu abria o WhatsApp de novo e dava 1000 mensagens de novo, né? Então, era algo tremendo, era algo gigante. Então, a política do bem é aquela que é exercida com compromisso, que consegue conversar com qualquer lado, mesmo sabendo que suas ideologias não se fecham. Eu conversar com uma esquerda, e eu sendo de centro, entender que a esquerda precisa, não quer dizer que eu vou colaborar talvez com a minha ideologia contra a ideologia dele, ou nós vamos bater de frente. Eu vou respeitar as ideologias que são colocadas. Agora, eu quero que respeite também as minhas. Tá? Respeitar as minhas ideologias, eu vou respeitar as ideologias de qualquer outro ponto. Então, a política de bem ela é construída com todos. Os vereadores não foram eleitos e não estão para poder estar respondendo ao seu mandato por 2.646 votos, como eu fui eleito. Depois de eleito, eu estou aqui para poder trabalhar por 250 mil pessoas da cidade de Novo Hamburgo. Depois da prefeita ser eleita, com 52, 53 mil votos, ela não está aqui para trabalhar para 52 mil pessoas, ela está aqui para trabalhar para 250 mil pessoas. Mesmo que ela não foi a pessoa escolhida por você, eu não fui a pessoa escolhida por você, mas eu estou aqui para poder prestar um serviço para você, cidadão hamburguense. E a política do bem, ela não separa
só porque votou em mim ou porque não votou em mim, eu não atendo ou deixo de atender, ou esse eu atendo. Eu não faço ou deixo de fazer porque é ou porque não é. Porque a ideologia fecha comigo ou a ideologia não fecha comigo. É porque nós estamos ali para prestar um serviço público. Então, eu acredito que a política do bem passa por isso. Muito obrigada pela sua participação e, mais uma vez, seja sempre muito bem-vindo. Adorei esse nosso bate-papo. Eu que agradeço pelo convite e fico à inteira disposição. E quero agradecer a todos que acompanharam o nosso programa aí. É um prazer estar com você. E eu sou fã do teu trabalho, já disse isso. Tu tem muito caminho pela frente, tenho certeza do seu sucesso. Vai acontecer, já aconteceu. Não tem saída para ele. Tu vai chegar lá. Gratidão. Vou começar a semana bem, gente. E você que nos acompanhou até aqui, uma ótima, uma excelente semana. Até semana que vem. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.